Olá, Bom dia, bom dia Daniel, tudo bem? também o senhor. Tudo jóia, Muito obrigado por aceitar participar dessa entrevista com a gente. nada, Vai ser muito vontade, importante para o nosso trabalho. à vontade. É só você ou tem mais gente? Não, tem mais gente, só que aí a gente separou que eu ia fazer a entrevista também e tal. Beleza. TCC, É, né, que vocês estão fazendo? isso, um TCC, que é sobre marketing, publicidade, essas coisas. Tudo bem. Fica à vontade então, Daniel, fica à vontade E, aí. tudo bem se a gente fizer uma gravação e tal? Tudo bem, sem problemas. Tá bom. O senhor gostaria de se apresentar para quem vai assistir posteriormente, então? Tá ok. Então, prazer, Daniel, né? Meu nome é Felipe Borini, eu sou professor da FEA de São Paulo, né? No campus da Universidade de São Paulo, dentro do Departamento de Administração Geral, e a minha linha de atuação é dentro da estratégia organizacional. Prazer em conhecê-lo. Prazer. Então, a gente vai fazer uma entrevista que é sobre publicidade, marketing, assim, o ambiente com a administração. Então, para a gente poder embasar um pouquinho, com base numa pessoa que está, um docente que está na perspectiva dentro do sistema dessa área, sabe? Uhum. Então, a primeira pergunta é: quais são os critérios da administração, muitas vezes não reconhecidos pelo senso comum, que o indivíduo deve considerar ao ter uma empresa para gerenciar? Certo. Muito bem, Daniel. É ampla, né, a pergunta, mas o que a gente percebe quando a pessoa ou ela começa a empreender ou quando a pessoa começa a atuar num cargo de gerenciamento, né, de gerência, é que uma das questões que às vezes o senso comum não deixa muito claro é que a pessoa ela vai ter que administrar outras pessoas para obter o resultado para ela. Essa pessoa muitas vezes ela começou a empresa dela. Quando ela começa a empresa dela, ela está colocando a mão na massa em tudo. Ela está fazendo todas as coisas. Então, começou uma startup, começou uma pequena empresa, o empresário, o empreendedor, ele está fazendo todas as atividades, porque é assim que começa, né? Você tem que estar todo dia trabalhando em todas as atividades. Então, por exemplo, ele faz o marketing, ele faz, né, a venda, ele faz o comercial. Quando essa empresa cresce um pouco, e aí ele tem que, né, pelo crescimento dessa empresa e pelo crescimento das atividades dessa empresa, ele tem que, ele não deixa de ser empreendedor, não deixa de ser empresário, mas ele tem que assumir o cargo de gestão. Que é esse, ele tem que contratar pessoas em que ele vai confiar, ele vai treinar, vai desenhar processos para essas pessoas, para que essas pessoas executem as atividades em nome dele. E isso é a mesma coisa quando você está dentro de uma empresa. Quando você entra dentro de uma empresa, em geral, você vai entrar num cargo que não é gerencial, né? Porque você está começando dentro de uma empresa. Então, você vai entrar num cargo técnico, para fazer alguma atividade, alguma função. Com o passar do tempo, pode ser que você seja alçado para um cargo gerencial. Gerencial é quando você gerencia mais de uma pessoa, né? Uma ou mais pessoas você está gerenciando. Isso quer dizer também que essa pessoa ela não vai poder mais fazer as coisas que ela fazia. Então, às vezes, ela é uma pessoa muito boa em fazer as vendas, mas ela foi alçada para gestora de vendas. E aí o que acontece? Ela vai depender das outras pessoas que ela vai trabalhar no time dela para que ela possa conseguir alcançar os resultados dela. Isso é alguma coisa que no senso comum, no dia a dia, né? Não vou dizer o senso comum, mas é que é muito difícil dentro da gestão, porque em geral a gente faz aquelas coisas todo no nosso dia a dia, mas quando eu assumo um cargo de gestão, você não pode mais fazer tudo, não é porque você é folgado, né? Ou também não é porque você também não quer fazer mais as coisas, mas porque não vai dar tempo de você fazer tudo. Já imaginou? A empresa tem muitas atividades para fazer. Então você tem que, né, fazer a gestão das pessoas que vão fazer aquilo. E aí não é só a gestão de pessoas, de motivar, engajar essas pessoas, esse é um ponto, mas desenhar processos e saber que o gestor ele vai ter que administrar os processos e as exceções do processo, que sempre vai ocorrer exceção do processo. Por quê? Não é porque ele desenhou processos ruins, né? De como fazer a venda, de como fazer o marketing. É que muda. A situação muda, o cliente muda, o mercado muda e aí os processos vão tendo que ser mudados. Então, esse é um ponto que o senso comum não deixa muito claro, né? Parece que a pessoa, quando está dentro da empresa, porque ela é boa em uma determinada atividade, ela vai ser um bom gestor. Isso não é verdade. E, às vezes, você perde até duas pessoas, porque o que acontece? Aquela faz conta que você é muito bom em vendas. Aí eu falo, nossa, Daniel, você é muito bom em vendas, agora eu vou te alçar a gestor de vendas.
Só que você não teve uma preparação para ser gestor de vendas, você também não quer ser gestor de vendas, porque você não quer ter essa responsabilidade, não quer ter, né? Ah, mas tem o salário do outro lado, mas tem o salário e responsabilidade, né? As duas coisas em conjunto. E não é do seu, não é no momento de vida que você quer aquilo lá, naquele instante. O que acontece? Você vai ser alçado àquela situação, você não vai se acomodar muito bem naquela gestão de vendas e é bem provável que seu desempenho não vai ser tão bom. E aí, a depender lá, ou né, você vai falar, não, se tiver uma outra oportunidade, vou ser vendedor em outra empresa, né? Vou voltar a ser vendedor, porque minha vida vai ficar melhor como era antes. Né? Porque até voltar para trás fica meio difícil dentro da empresa que você tem, né? Pode acontecer, mas é muito mais difícil disso acontecer, né? Da pessoa ser gestora e depois volta a ser vendedor, porque aí tem as questões de salário, tem as questões de cargos, né? Que tem dentro da empresa. Pode acontecer, né? Da pessoa falar, vou sair dessa posição e vou voltar a ser vendedor, mas aí fica meio que mais difícil disso acontecer, né? Então, isso é um ponto que o senso comum não deixa muito claro, não, e que é essencial na gestão. E por isso que muitas vezes a empresa ela vai bem no começo, mas aí depois, quando ela chega em um determinado momento, ela passa por essa crise, né? E as pessoas mesmo dentro da empresa passam aí por essa crise aí. Então, essa diferença aí, né, para gerenciar, ao ter uma empresa, principalmente ao gerenciar, os empreendedores sofrem muito com isso, principalmente, né, quando está essa pequena empresa, depois que ela começa a crescer um pouco, que é quando ele tem que profissionalizar a empresa dela, né? Profissionalizar isso, eu vou te contratar, né, Daniel? Você faz as coisas no meu nome agora, e eu tenho que pensar mais agora em como fazer a gestão desses que estão contratados para fazer para mim e assim por diante, né? E pensar na estratégia da empresa, no que a empresa vai fazer. Então, acho que esse é um desafio que o senso comum não pega muito bem, não. Muito interessante, né? Porque é um sistema todo interligado e que vai modificando sempre. Sim, vai modificando sempre, né? E não é fácil, né? Porque aí muda o ambiente, muda, né, a competição, muda os concorrentes, muda o gosto do cliente, vai tendo que mudar, né? As posições, as pessoas saem, entram, né? Mesmo que você não quer mandar embora, as pessoas também têm outros objetivos, às vezes de vida, de carreira, né? E sai da sua empresa, aí você tem que contratar outras pessoas. E tem que ter uma relação de confiança. Primeiro ponto, né? Estabelecer essa relação de confiança, uma relação de engajamento, né? Porque não é porque eu estou te dando salário que você vai trabalhar engajado, né? O salário, a gente diz, né? No primeiro momento, ele, né? É claro que ele é importantíssimo, é claro que sem salário ninguém vai trabalhar. Mas a pessoa, o quanto a pessoa vai engajar vai além do salário, né? É a pessoa ser reconhecida, né? A pessoa entender que aquilo faz parte, né? Que aquela carreira faz parte do crescimento, que aquele cargo faz parte do crescimento da carreira dela. Ela vê, né, sentido naquele trabalho que ela está fazendo. A quem vai ser, né? Quem vai trabalhar para esse empresário, para esse empreendedor aí. Então, às vezes, não é tão simples. Por isso é o que a gente chama do dilema do crescimento, né? Quando a empresa começa a crescer. Isso a gente está falando de uma pequena empresa. Agora, você imagina uma empresa que tem 3 mil, 5 mil, né? Em todos os níveis tem que acontecer isso, não é muito simples não, né? Então, a segunda pergunta. Como é administrar com eficiência uma empresa dentro de um mercado extremamente competitivo com consumidores seletivos e criteriosos? Muito boa pergunta. Quando a gente fala de eficiência, Daniel, para ter eficiência a gente tem que ter processo, saber desenhar processo. Então, a primeira coisa é conseguir desenhar os processos, ou seja, como que vão ser todas as atividades. Ter um programa, ter uma previsibilidade de como vai acontecer isso. Só que a pergunta de vocês é muito boa, porque você está falando em um mercado extremamente competitivo, com consumidores criteriosos que querem mudanças, né? O processo não é muito afeito à mudança, né? Porque o processo é repetitivo, é rotina, que a gente chama, né? Criar uma rotina. Então, cabe aí sim a gestão, né? Ela ir percebendo, e quando a gente vai perceber que as coisas não estão indo certo? Quando tiver muita exceção, por isso que a gente fala, o administrador ele administra exceções. Quando o processo não está mais funcionando, eu estou recebendo muita exceção, quando eu estou vendo, ó, as coisas não estão mais funcionando, esse processo os clientes estão reclamando, ou a gente está perdendo mercado, ou os concorrentes, né, estão avançando aqui no nosso mercado e a gente está prestes a perder mercado. Então tem que ter esse monitoramento. Esse monitoramento a gente vai ver com respostas dentro da nossa empresa. A gente está vendo que as coisas não estão funcionando tão bem. Num primeiro momento, há uma certa resistência a mudar, porque a gente desenhou aquele processo com tanto carinho, né, fez aquilo direitinho, você não vai querer mudar. Tudo que você faz, né, você acha que está funcionando muito bem.
Então, mas esse é o problema, porque se você posterga muito essa mudança, pode ser que você já perdeu o mercado, pode ser que o cliente já esteja insatisfeito, não queira voltar mais no seu comércio, na sua indústria, no seu agronegócio, no que for que você está trabalhando, no seu serviço. Então, o processo é essencial. O processo garante eficiência. Quando você vê que esse processo está tendo muitas exceções, eu estou indo que não está funcionando mais esse processo, é o momento, então, de rever os processos. Então, a empresa, ela funciona sempre num ciclo. Por isso que duas coisas são muito importantes para a execução das atividades de uma empresa. Processo, e quando o processo não está dando certo, aí a gente tem o que a gente chama do projeto. O que é o projeto? O projeto é uma atividade única, que eu vou falar assim, ó, a gente tem um processo aqui de atendimento ao cliente. Se isso está funcionando tudo bonitinho, continua daquele jeito. Mas eu estou vendo que, nos últimos meses aí, as reclamações estão aumentando, eu estou recebendo muita reclamação, o processo não está dando muito certo. Por quê? Porque talvez um concorrente veio e implementou uma outra forma de venda que os clientes estão gostando mais, estão querendo que minha empresa faça desse jeito. Quando eu vejo isso, eu vou ter que mudar esse processo. Para mudar esse processo, eu tenho o que a gente chama de um projeto. Por isso que a gente tem a gestão de projetos. E a gestão de projetos é para fazer uma coisa nova dentro da empresa. O que é novo? Mudar o meu processo de atendimento. Meu processo de atendimento faz de conta que era no supermercado, né? Meu processo de atendimento era no caixa. O cara vai lá e passa no caixa. Só que veio um concorrente e agora está fazendo aqueles caixas automáticos que não tem mais a pessoa. Você já deve ter visto em alguns supermercados, né, que tem aqueles caixas automáticos. E os clientes estão reclamando que meu supermercado não tem isso. Eu vou ter que fazer um projeto para implementar esse novo processo. Que aí eu vou ter que, então, desenhar um novo processo. Comprar máquina, ver como é que vai ficar, onde eu vou colocar naquele espaço. Então, duas coisas que são essenciais é isso. É o processo que garante eficiência e quando você tem exceções, ter projeto. Então, a gestão de projeto e processo tem que continuar, tem que existir de maneira interligada dentro da empresa. Não dá para ter uma empresa 100% processo, não dá para ter uma empresa 100% projeto. Porque também se tiver 100% projeto, não faz, só faz coisa nova, mas não faz nada que é eficiente, no dia a dia ali. Então, você tem que ter essa combinação. É claro que você vai ter muito mais processo do que projeto, porque você não muda também o tempo inteiro, Nem se espera, porque senão não dá, Mas então essa combinação entre processo e projeto é o que garante aí essa eficiência da empresa quando o mercado, tem consumidores seletivos, é muito competitivo e exige essas mudanças. Entendi. Terceiro tópico da pergunta. Que até tem muito a ver com essa coisa de projeto, etc. Como o estudo da administração demonstra as teorias da área e sua aplicabilidade? Então, aí é mais uma questão, do que se ensina, do que se estuda em administração, Como qualquer outra ciência, a administração é uma ciência, Ciências sociais aplicadas, em geral, o que acontece? Vamos colocar assim, quando você está, que nem você está vendo aí na pandemia, Na pandemia, o que acontece? O laboratório lá é o vírus, Eu tenho que pegar o vírus, isolar o vírus e analisar esse vírus pelo microscópio lá para descobrir a vacina. O nosso laboratório do administrador são as empresas, são os gerentes, os colaboradores, a sociedade, os consumidores, os concorrentes. Esse é o nosso laboratório, nosso objeto de análise. A teoria da administração ela é sempre formada o que? Ela está vendo o que é o estudo da administração. O estudo da administração é ver o que está acontecendo na prática e tentar teorizar sobre isso, porque eu tenho que entender se aquilo lá é uma exceção, uma empresa está fazendo alguma coisa que é uma exceção, e aquilo lá é isolado daquela empresa, ou não, é alguma prática que começa a acontecer e eu tenho que, então, teorizar sobre isso para poder ensinar aos demais para que as outras empresas possam fazer. Então, mais recentemente, que nem a gente falou de gestão de projetos. Não tão recentemente, mas a gente tinha um projeto tradicional e mais recentemente a gente tem um projeto ágil, Então, os modelos ágeis de gestão de projeto. Quem começou com isso é sempre a empresa. A empresa vai lá e começa a fazer uma gestão de projetos que não é aquela gestão que a gente chamava da gestão tradicional. Cabe ao estudo da administração, a quem estuda administração, verificar o que as empresas estão fazendo, fazer lá os seus estudos científicos sobre isso, e aí tentar teorizar sobre isso. Teorizar sobre isso é falar como isso acontece de uma maneira mais genérica, para que não só aquela empresa que fez aquele sistema ágil possa implementar, mas que outras empresas possam implementar. Então, o estudo da administração, aí muitos falam, mas o que está na prática não está na teoria, Aí está deslocado isso daí, porque o que a gente só pode falar é o que está na prática, entendeu? O que acontece é
que não há dúvida. Às vezes você está numa empresa lá e está acontecendo alguma coisa que aquilo lá ainda não foi teorizado, porque aquilo lá é uma coisa novíssima dentro daquela empresa, né? Até porque o que acontece tem que acontecer antes na empresa para que a gente possa teorizar. Porque não adianta a gente falar, né? Já que a gente estuda isso daí, que nem a pandemia. Primeiro aconteceu a pandemia para que eles pudessem desenvolver a vacina. É a mesma coisa na administração. Primeiro acontece uma coisa nova dentro da empresa para que a gente possa explicar como aquilo lá ocorre e falar, então, como é que a empresa deve ser gerenciada se quiser usar aquele método, aquele processo, aquela rotina ali que foi criada. É interessante que, se a gente for olhar como que está se dirigindo a entrevista, falando sobre esses estudos de casos, como é que está sempre mudando. Então, é interessante porque para estudar, a gente tem que ver como que está sendo a mudança, como que está evoluindo, como que está se diversificando, as exceções, como o senhor disse. Isso mesmo, né? Para ver lá o que está, né? O que está acontecendo, entendendo como está acontecendo a empresa. As coisas dentro das empresas, organizações como um todo, né? E aí, não só empresa, né? Privada, mas pública, né? Não governamental. A administração cuida das organizações, né? Como um todo. E outros arranjos que às vezes não são cooperativa, né? Assim, É um mundo muito amplo para entrar, né? sim, muito amplo. Deixa eu ver. A criatividade é essencial para novos negócios e para aqueles que já estão no mercado há um tempo. Como a administração se mostra vital para manter a linha de inovação sempre em alta no contexto contemporâneo? Certo. Então, a criatividade ela é importante, né, Daniel? A gente fala assim, que a criatividade ela é o início de tudo, né? Ou seja, a criatividade é você pensar em algo diferente, pensar como aquilo lá poderia ocorrer de uma maneira diferente do que está ocorrendo hoje. Aquela criatividade, ela vai virar uma invenção. Essa invenção é quando eu consigo materializar aquela criatividade, ainda que seja num protótipo, né? Então vamos imaginar o seguinte, ó, que nem eu estava falando para você, né? Todo mundo faz atendimento no supermercado, no caixa comum. Alguém falou, poxa, isso daqui poderia ser feito de maneira automática, como é feito nos bancos, que a gente vai lá no banco e digita na caixinha. Vamos fazer de maneira automática. Isso é criatividade, pensar fora da caixa. Depois eu tenho que fazer a invenção, que é falar, então vamos fazer uma coisa que funcione. Aí faz lá, né, um caixa automático para o supermercado. Isso é a invenção que eu crio um protótipo. Aí depois vai para a inovação, que aí é o ponto ali. Eu tenho que fazer a inovação, falar, isso daqui dá para ser aplicado dentro das empresas? O mercado vai querer isso? Porque tem muitas vezes eu tenho criatividade e invenção que não vira inovação. Porque inovação é só quando ele consegue ser aplicado dentro da empresa e quando as pessoas querem aquilo. E, por exemplo, às vezes eu posso instalar um caixa automático, mas pode ser que naquele supermercado lá ninguém quer usar aquele caixa supermercado, aquele lá, né? Então, faz de conta que não é do interesse deles usar, né, um caixa automático. Então, ficou numa invenção e não foi para inovação. Por isso que a gente diz o seguinte, né? A criatividade é o início de tudo. E essa criatividade, se ela estiver muito conectada com o que o mercado está querendo, com o que os consumidores estão querendo, é bem, né? Tem mais chance, né, de você conseguir trazer alguma coisa que o mercado quer. Porém, tem muitas coisas que são criadas que o consumidor não sabe o que quer, né? Que o mercado não sabe o que quer, que as pessoas não sabem o que quer. Por exemplo, né? Nós não pedimos inteligência artificial, nós não pedimos, né, algumas coisas que não está na nossa cabeça isso daí, né? Veio porque a empresa criou essas coisas aí. Então tem algumas coisas que são puxadas pelo mercado, né? Ou seja, a sociedade, as empresas, os clientes, os concorrentes estão apontando indícios, ó, isso daqui seria interessante ter. Aí eu tenho que pensar fora da caixa e criar alguma coisa que pode ajudar eles. Mas aí a criatividade vira invenção, a invenção vira inovação, que é quando vai para o mercado. Ou às vezes não vem do mercado, né? Vem da pessoa criativa mesmo, né? Que ela fala, ó, com isso que está tendo, o mercado não está enxergando, mas futuramente a gente vai poder ter, né, esse produto aqui, que talvez a sociedade vai querer utilizar, vai ser útil para a sociedade. Então é o caso, né, que a gente pode falar do carro a hidrogênio, do carro elétrico, ele já existia há muito tempo. Só que ele só vem ser usado agora, porque agora que a gente tem, né, não só a sociedade como um todo, né, ou seja, a gente tem infraestrutura, a sociedade precisando e as condições econômicas e políticas, né, do setor principalmente, né, de combustão do petróleo, fazem com que eu tenha que buscar energias alternativas. Então, às vezes a inovação ela demora mais para acontecer porque ela depende de todo, né, o que a gente chama de um ecossistema para que ela possa acontecer. Mas a criatividade é a fagulha,
Mas a gente diz, é bom a pessoa ser criativa? É boa. Muito bom. A gente quer pessoas criativas, mas não pode parar na criatividade. A pessoa tem que saber materializar aquilo, né? Conseguir implementar aquilo e depois influenciar outros para que aquilo lá possa, né? E outros não é só influenciar o cliente, é fazer, mexer com todo o sistema para que aquilo possa acontecer. Então, por exemplo, se eu tenho carro a gasolina ou álcool, para ter carro elétrico, não é só falar para o consumidor, vem cá e compra o carro elétrico. Não. Eu tenho que conversar com o posto de gasolina, porque o posto de gasolina tem que ter abastecimento para carro elétrico. Eu tenho que conversar com a mecânica, porque a mecânica tem que saber fazer a manutenção de um carro elétrico. Então, veja, a seguradora tem que cobrar um seguro pelo menos igual para um carro elétrico, não pode ser muito mais caro. Eu tenho que ter, todo um sistema de produção dos meus fornecedores para o carro elétrico, eles têm que sair do motor a combustão para o carro elétrico. Então, vejo que não é só convencer o consumidor, né? Eu tenho que convencer o que a gente chama que são, né, o ecossistema, diferentes stakeholders. Esse é o desafio da inovação. Às vezes a gente fala, basta o consumidor querer. Às vezes o consumidor até quer, mas não tem como funcionar. Demora mais que isso. Então, a criatividade está no início, mas tem muito mais desafios pela frente. Então, é bom a pessoa ser criativa, mas não pode ficar só na criatividade. Ela tem que transformar isso em, invenção, depois em inovação e depois em, aí que entra a gestão, que é fazer essa propagar essa gestão na sociedade, e aí você vê quantas conexões uma empresa tem que fazer para implementar uma única inovação, que é o exemplo do carro elétrico aí que eu estou te dando. Uhum. É um caminho muito dependente de várias questões, né? Sim, não depende só da empresa, né? Uhum. Depende de, várias outras instituições, vários outros, que a gente chama lá stakeholders que estão ali para que aquilo possa funcionar ou não possa funcionar. Da própria sociedade querer ou não querer, né? Uhum. Com o planejamento estratégico contínuo influencia a vitalidade de uma instituição. Certo. Planejamento estratégico, que é a estratégia da empresa, né? A empresa saber para onde vai, qual o caminho que ela vai seguir. E, em geral, a gente fala o seguinte, a estratégia da empresa é que ela seja única. E ser único, Daniel, não é ser a única empresa que faz carro elétrico. Não é ser a única, porque não existe isso, né? E não vai existir, exceto quando é monopólio, mas o ser único é o seguinte, todo no seu bairro aí deve ter 3, 4 padarias, né? Uhum. Mas por que você vai na padaria A e não vai na padaria B? Você vai na padaria A porque tem alguma razão, ou porque ele é mais perto de você, ou porque tem um pãozinho melhor, ou porque vende alguma coisa diferente, ou porque faz um ótimo atendimento. O seu único é isso. Todo mundo vai competir, então existem milhares de padarias, existem milhares, de bares, existem milhares de restaurantes e assim por diante. Só que naquela região onde você está, você tem que ser único em falar, eu vendo a mesma coisa que a outra padaria, mas eu vendo o quê? Um atendimento que a outra não tem. Aí a outra vende o quê? Eu não vendo o atendimento que ele tem, mas eu vendo a maior diversidade. Aqui você encontra tudo quanto é pão. Aí a outra, ela não vende nem atendimento nem diversidade, porque já tem duas vendendo, mas eu vendo o pão mais barato da região. Aí a outra, não vende nem atendimento, nem diversidade, nem o pão mais barato da região, mas a outra, ela consegue vender a maior comodidade. É o lugar mais bonito, mais cômodo de ir lá comer, entendeu? Então, cada um, você tem que ser único naquele seu campo de competição, naquela região. Uma padaria só está competindo ali naquela região, não interessa, pode ter outras fora daquele eixo lá que sejam iguais a ela, mas naquela região tem que ser único. O planejamento estratégico, ele ajuda para isso, para que toda empresa, as diferentes áreas da empresa, quando é uma pequena empresa, as pessoas lá que estão envolvidas, mas quando é uma empresa maior, porque as diferentes áreas trabalham para essa unicidade aí, para ser esse único, para esse diferencial da empresa. Porque quando uma empresa é pequena, o dono tem olhar para tudo, ele consegue ir, ajustando as coisas, falando, é assim que a gente tem que trabalhar. Chega um determinado momento, ele já não consegue conversar com todo mundo ao mesmo tempo, e chega um determinado momento, ele não sabe nem onde está a empresa dele. Você imagina, te dar um número aqui, a Mitsubishi do Japão, ela tem mais de 5.000 unidades. Um presidente da Mitsubishi, na vida dele, não vai passar pelas 5.000 unidades, certo? Então, ele nem sabe onde estão as coisas, mas ele tem que garantir com que exista como é que em cada... Aí a Mitsubishi atua em vários setores, carro, música, é um conglomerado. Como é que eu vou ser único em cada um desses setores? O planejamento estratégico ajuda a alinhar todas as áreas. Então, que o marketing caminhe para essa diferenciação, que o RH trabalhe para essa diferenciação, que a produção trabalhe para essa diferenciação,
que logística trabalhe para essa diferenciação, e isso garante com que a empresa, né, tenha uma característica em comum e não seja, né, um tiro para tudo quanto é lado, né? Uma pessoa fazendo uma coisa, a outra fazendo outra, né? E aí fica, não é uma empresa, tem que ter organização, por isso que é organização, né? Organizado, mas tem que ser organizado para uma coisa que crie valor. O grande dilema é isso. Então, o planejamento estratégico é responsável por isso, por definir o que é que a gente vai fazer para o mercado que cria valor para o mercado e que o mercado paga por isso. E aí, uma vez que eu descobri isso, eu consigo me posicionar nisso, eu tenho que fazer com que todas as minhas áreas da empresa trabalhem para isso daí. Aí eu consigo, é essa a função do planejamento estratégico, é isso que ele garante, né? Até o momento que chega um momento que aquilo lá não está criando mais valor. A empresa tem que mudar e falar, agora o que a gente vai fazer então que vai criar valor? Não é rápido isso daí. Isso daí se espera que essas mudanças ocorram, né? Se ocorrer a cada década, e tem empresas que não. Não são as pequenas mudanças. Aí, né, o posicionamento da empresa ali que vai garantir com que ela, né, se posicione sempre naquela vanguarda. Mas isso que é importante, saber o que é o único. O único não é ser o único no setor, né? O único é você oferecer algo único. Então, por isso que a gente não vende produtos e não vende serviços. A gente vende essa proposta de valor. Cada empresa, ela tem um bom planejamento estratégico quando ela vende a proposta de valor e não produto ou serviço. Porque o serviço e o produto pode ser o mesmo sempre, mas aí vai mudando, né? Então, pega lá a Apple. A Apple vai vender celular, sempre. Mas ela vai tendo que posicionar esse celular ao longo do tempo. Porque chega um determinado momento que a Samsung é muito parecido com o que a Apple. Aí ela vai falar, então agora, como eu vou ser o único aqui, né? Então elas se diferenciam. A Apple a pessoa não compra o celular da Apple, compra a marca, compra, né, o que a Apple representa na vida dela, né? Que em geral são pessoas mais apaixonadas pela Apple do que em si pelo celular. Porque se olhar pelo celular é a mesma coisa que os outros celulares. Aí quem compra Samsung talvez compra lá alguma outra característica, né? Rapidez, agilidade. Tem outro que vai comprar um outro celular porque é mais barato, tem outro que vai comprar outro celular porque, né, é um celular que entrega só aquilo que, né, que importa, por exemplo, internet, tirar foto, né? Ele nem liga, porque ninguém mais liga, então tá bom, eu compro por aquilo lá, né? E assim vai. Entendeu? Então acho que o planejamento estratégico tem essa visão aí de garantir que a empresa caminhe para a proposta de valor que ela tem que entregar. Muito legal, porque a gente vê como é que são vários pontos que vão se acumulando para ter esse diferencial na proposta de valor. A proposta de valor é o norte, né? Aí a empresa tem que trabalhar, as diferentes áreas da empresa tem que trabalhar para construir aquela proposta de valor, que é o mais difícil de tudo, né? Que é conseguir ter esse alinhamento. E quanto mais a empresa vai crescendo, mais vai lendo. E a pequena empresa, em geral, muitas pequenas empresas, né? Às vezes elas não conseguem dar certo, abre uma padaria e fecha, né? Exemplo. Por causa disso, né? Porque às vezes ela abriu uma padaria igual a outra. Aí por que o consumidor vai sair daquela outra padaria e vai para cá? Ou seja, falta o planejamento estratégico, né? Falta pensar nesse diferencial. Não é porque uma vende muito que eu vou fazer igual a ela que o cliente vai vir para minha empresa, não vai, né? Ele já vai para lá, para que ele vai transferir para outra. Tem custo de mudança, né? Verdade. Agora é a última. Qual um dos principais pontos em que uma empresa pode se perder ao planejar? Tá, então, um ponto é esse, né, de a empresa não ter essa proposta de valor muito clara, acho que isso é. E o principal problema do planejamento estratégico são dois, talvez os principais problemas. Um é a execução, que é isso que eu falei. Uma coisa é você planejar, falar, é assim que a gente vai trabalhar, mas aí no dia a dia, eu conseguir alinhar todos os departamentos para que eles trabalhem em conjunto, ou mesmo uma padaria, eu conseguir fazer que a pessoa do atendimento atenda do mesmo jeito que o caixa, e o caixa faça do mesmo jeito que a pessoa que está lá na cozinha, e que o comprador que compra a matéria-prima, todos eles estejam alinhados para a mesma proposta de valor, isso não é tão simples. E isso envolve gestão, certo? Aí envolve a estrutura da empresa, a liderança da empresa, os processos que são desenhados dentro da empresa. E aí que se perde o planejamento estratégico. Esse é um dos pontos. E um segundo momento, quando se perde o planejamento estratégico, é quando eu tenho um bom diferencial competitivo, mas nada é impossível de ser copiado, nada é impossível de ser imitado. As coisas, né, mudam, ou às vezes eu tenho um bom diferencial competitivo, mas o ambiente muda. E aí os consumidores não querem mais aquilo. Então, por exemplo,
Eu poderia ser uma empresa que vende, uma padaria que vende muito pão, mas agora o pessoal não quer mais comer tanto pão. É fitness, é saúde, tá. E eu não percebo essa mudança do mercado. Ou eu percebo, mas eu percebo, né, a posteriori, e aí eu não consigo achar mais como me diferenciar no mercado. Ou seja, porque daquela maneira como eu vendia, já tem um vendendo agora, ele foi antes que eu, né? Então ele vende pão integral ou comida fitness na padaria, vamos supor, pão fitness, não existe ainda bem, né? Mas daqui no futuro vai ter. Aí vai ter o pão fitness lá, né? Mas já vem um que ele vende pão fitness com o atendimento que eu fazia. Aí eu não vou conseguir mais, né? Porque, e aí, agora? Como é que... Ele já está lá no mercado, os clientes já foram para ele. Como os clientes vão voltar para a minha padaria? Aí eu vou ter que mudar totalmente minha empresa. Então, a empresa tem que estar muito antenada com as mudanças, né, da sociedade, para que ela vá fazendo essas pequenas alterações que ela não precise mudar radicalmente, né, a sua operação. Mas tem vezes que tem que mudar radicalmente, né? Porque vem algumas mudanças que a gente chama, né, que são, né, as disrupções do mercado, ou seja, é uma nova tecnologia que chega. Tecnologia é processo, ou pode ser, né, mesmo coisas novas. Então, por exemplo, transformação digital. Para a padaria, impacta. Não impacta tanto quanto para outros negócios, mas impacta. Hoje não dá para uma padaria falar que não vai fazer venda por WhatsApp, venda pelo Instagram. Porque se ela não fez venda por WhatsApp no Instagram, ela morreu na pandemia, né? Ninguém saía para comprar pão, né? Então, o que aconteceu? Ela teve que se integrar, né, no mínimo, que é isso daí, que é o básico, né? Ali ela teve que se integrar nessas redes sociais para poder vender, né? Ela teve que mudar a maneira dela para poder fazer essa mudança aí. Mas se a empresa não vê, e ela tem que entender, ó, tem uma transformação digital, será que não vai mudar muito nas padarias? Mas a gente nunca sabe, né? Então, de pouquinho em pouquinho eu tenho que ir acompanhando. Então as padarias estão vendendo por Instagram? Tudo bem, eu vou vender por Instagram também. Estão fazendo a venda por WhatsApp? Vou vender por WhatsApp. Fizeram um caixa automático lá agora? Também vou fazer o meu caixa automático, né? Tem que ir acompanhando as tendências para não sofrer uma grande quebra ali. Então, os dois principais pontos são esses. A execução, que é o grande problema, né? Que é alinhar todas as áreas. E o segundo é entender quando é que eu tenho que fazer uma mudança mais substancial dentro da minha empresa, que não é simples, né? Às vezes a gente só vê a posteriori, né? Depois que passou. Então tem que estar atento para essas mudanças aí. Por isso, fazendo pequenas mudanças, você vai estar mais próximo de fazer aquela mudança maior. Muito obrigado por essa oportunidade. Vai enriquecer muito o nosso trabalho. Muito bom, certo, Daniel. E uma boa tarde aí para você e um bom trabalho aí do seu TCC. Senhor também, muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.